Olá, bem-vindo de volta você, meu caro soldado raso da guarda, que foi alocado num planeta difícil e deve estar se perguntando nesse momento por que esse outro regimento está usando um uniforme diferente do teu, tem umas espadas curvas e eles utilizam uma linguagem totalmente diferente da tua. Isso aí é uma espécie de inimigo, você deve ser um seguidor do caos ou outra coisa. Não, calma, Lasgan. Eu sei que geralmente tu atira primeiro e pergunta depois, mas provavelmente tu tá se deparando com os Tallarn Desert Raiders. O que é? Quem são? Da onde vêm os Tallarn Desert Raiders? A tradução seria os assaltantes, os corsários do deserto de Tallarn. Quem eles são, da onde eles vêm, por que o equipamento e a língua deles é um pouco diferente, por que eles têm uns veículos mais legais que o do teu regimento. Bem, vamos por partes e vamos chegar nesse momento depois, mas acho que para resumir bem o que eles são. Eles vêm do planeta de Tallarn, que é um planeta desértico, e eles são soldados da Guarda Imperial. Existem vários regimentos de infantaria, de Rough Riders, que seria a cavalaria, e alguns regimentos blindados e alguns de tanques super pesados. Por eles serem de Tallarn e serem treinados para lutar e sobreviver no deserto, a gente chama eles de Tallarn Desert Raiders. Ora, muito explicativo isso aqui. Agora tu entendeu tudo que tu tinha para saber. De nada. O que seria do seu conhecimento da lore se não fosse por eu me aprofundar tanto e trazer tanto detalhe e conhecimento sobre um regimento? Brincadeiras à parte, isso é o óbvio, isso tu já sabe, mas de onde é que eles vieram? Quem eles são, por que eles têm essa cultura um pouquinho diferente e fala um pouquinho mais da história deles. Muito bem, nós temos então que iniciar há muito tempo atrás, um pouco antes da heresia do Horus, quando o Império encontrou o planeta de Tallarn na primeira vez. Ele era um planeta verdejante. O quê? Sim, ele era um agri-world, um planeta focado em produção agrícola. E esse planeta tinha fazendas industriais que cobriam a superfície do planeta e gigantescos oceanos que eram utilizados como fonte de água que tu dessaliniza e aí tu conseguia irrigar essas enormes plantações. Muito bem. Esse planeta tinha um grande valor para o Império, que querendo ou não o exército marcha pelo estômago, e essa época existia a Grande Cruzada, onde o Imperador estava levando seus super soldados e a guarda militar, no caso, não era bem ainda a guarda imperial na época, mas eles eram a Solar Auxilia, no caso os auxiliares solares era o nome deles, e depois eles viraram a guarda imperial, mas são soldados praticamente do mesmo jeito, só com diferentes equipamentos, e eles precisavam ser alimentados. Então ter um planeta agrícola próximo da linha de suprimento onde teu exército está marchando é essencial para manter as tropas alimentadas. Por isso, o planeta foi fortificado, recebeu algumas estruturas importantes e isso vai ser bem significativo para o que vai acontecer depois. Porque caso você se lembra, aconteceu um evento depois da Grande Cruzada chamada a Heresia do Horus, e é nesse momento da Heresia do Horus que entra o nosso planeta de Tallarn. O que? Peraí. Outra coisa, é Tallarn. Eu tenho dificuldade de pronunciar, talvez pronuncie errado várias vezes, mas é Tallarn o nome. E como? Por que diachos teria alguma importância num planeta agrícola nesse momento? Digo, o Império nessa época tinha centenas de planetas agrícolas, não precisa desse aqui necessariamente. Por que ele teria uma importância militar?
No caso, os Iron Warriors, os filhos do Perturado, a mando do seu primarca e recebendo algumas informações privilegiadas de criaturas caóticas, eles descobriram que esse planeta possuía um artefato raríssimo chamado Cursus of Algorand. E o Cursus of Algorand era eu não vou falar mais pra frente. Eu não vou falar o que ele faz agora, porque eu vou trazer ele um pouco depois. Apenas saiba que se os Iron Warriors tivessem contato com isso aí, eles seriam a legião traidora com a maior vantagem nesse momento, e eles sobressairiam a todas as outras. Portanto, o Perturado mandou os seus filhos pra cá para destruir qualquer resistência e rapidamente achar esse artefato perdido no planeta. Muito bem, os Iron Warriors então, contra o relógio, porque eles não podiam dar pinta de estar fazendo algo fora do que o Horus mandava, porque era muito suspeito, porque que tu mandou tantos soldados pra cá. Então eles tinham que acabar rapidamente com a resistência, e eles iniciaram um bombardeio viral. Os vírus, no caso as armas que são capazes de fazer exterminatos, que são a base de um vírus biológico, e claro, né, um vírus sintético vai ser complexo, mas no caso, elas destroem os organismos vivos, ela faz evaporar as moléculas de água, ela quebra a água. Então foi um negócio horrível que aconteceu no planeta. Os oceanos secaram, as plantações morreram todas e viraram uma geleia altamente inflamável, os animais de criação morreram e os seres humanos, felizmente, conseguiram ficar em abrigos subterrâneos previamente construídos. O Imperador protege e o Imperador investiu nesse planeta, portanto a população humana estava super segura dessa contaminação. 98% da superfície do planeta foi erradicada por esse maldito vírus, essa arma biológica terrível, e depois de algumas semanas do vírus agindo lá embaixo, os super soldados dos Iron Warriors, os malditos traidores, começaram a descer. E porque, peraí, quando tu faz um exterminados com uma arma viral, depois que o vírus atua e tem a matéria orgânica derretida ali altamente inflamável e gases inflamáveis na atmosfera, eles não deviam atirar com lanças orbitais e causar um incêndio no planeta inteiro e transformar isso numa bola de fogo. Não, eles não queriam exterminar o planeta, porque iria ser muito difícil de tu fazer as operações de escavada, então eles iriam querer manter o planeta com uma atmosfera habitável, pelo menos para facilitar a escavação. Eles então desceram no planeta e não identificaram nenhum tipo de resistência inicial. Achei fácil, easy, Perturado aqui mandou matar todo mundo, cumprimos a missão, hora de achar o artefato, foi por isso que viemos. Então eles começaram a se espalhar e estabelecer bases no planeta. Infelizmente para eles, a população não ficou parada. No momento que eles começaram a se espalhar, as populações começaram contra-ataques e começaram a tentar impedir o avanço deles. Nessa época da heresia do Horus, estava todo mundo em alto alerta. Como assim? Ninguém sabia em quem confiar, ninguém sabia que mundo ia ser atacado, e vários regimentos de PDF, uma força de defesa planetária, foram levantados aqui em Talarn. É difícil falar isso, é que eu tenho um amigo que o nick dele é Talon, por isso que eu chamo de Talarn. Trava a língua. Bem, vários regimentos foram levantados aqui no planeta e eles começaram agora a atacar, emboscar e tentar fazer a vida dos Iron Warriors um verdadeiro
inferno. E junto com essa PDF, tu deve pensar, nessa época os Iron Warriors eram uma legião. Mesmo que eles tivessem que mandar um contingente pequeno aqui, eles poderiam mandar 10 mil super soldados e exterminar o planeta inteiro no tiro. Sim, verdade. Mas felizmente a antiga Solar Auxilia mandou reforços e muitos reforços. Seja lá o que os traidores estão fazendo aqui, eles têm que ser separados e mais soldados foram sendo enviados num conjunto de batalhas que foi conhecida como a Guerra por Talarn. Nesse período, defesas desesperadas, emboscadas no deserto, grandes ataques de infantaria foram feitos contra os Iron Warriors, veículos foram utilizados em grande escala. Devido ao vírus ainda estar presente no planeta, qualquer tipo de... tem um exército, tem que se mover para outro lugar, qualquer tipo de manobra militar tinha que ser feita quase que exclusivamente com veículos para evitar contato com algum vírus ainda ativo na atmosfera ou com as poças de líquido, porque é um local muito contaminado, que também pode ter o vírus devorador ali. Então é melhor tu evitar isso usando veículos. E foi uma luta feroz e agressiva. Acredite, a população humana do planeta teve baixas pesadas, mas os Iron Warriors estavam começando a cair. E eram tantos veículos, tantos blindados, tantos tanques enviados para o planeta pela Solar Auxilia, que essa foi considerada a maior batalha entre veículos blindados da heresia do Horus. E aliás, alguns acreditam até hoje que essa foi a maior da história do Império. Ao todo, participaram direta e indiretamente do conflito mais de 10 milhões de veículos. Então, cara, é um número absurdo de veículos de todos os tipos que se perderam, foram destruídos ou lutaram durante esse conflito. E querendo ou não, os Iron Warriors com seus tanques super pesados e seus soldados também super pesados foram uma noz difícil de quebrar, mas era tiro, mais canhão, mais emboscada, e eles não conseguiam parar para fazer uma escavação arqueológica. Imagina alguém tá cavando, de repente começa tiro de artilharia, não vai dar, não tinha como tu colocar os servidores ou equipamento delicado, porque a atmosfera do planeta era muito inóspita para qualquer coisa que seja sensível. Vamos colocar aqui um equipamento de mineração avançado. O planeta se transformou num deserto de enxofre. Aquela, no caso, matéria orgânica em podridão, produziu enxofre, que era um negócio que estava corroendo o equipamento. Era horrível. Os mecânicos que lamentam aqui e choram até hoje as máquinas perdidas nesse planeta. Mas os Iron Warriors foram expulsos. Foi difícil, foi uma batalha subindo a montanha e, apesar de baixas, mais e mais reforços vieram e homens e mulheres lutaram lado a lado para defender a sua casa, porque eles perderam. Imagina assim, vem uma espécie alienígena, no caso os Iron Warriors não era alienígena, mas que é quase como se fosse, que destruiu a Terra. E os poucos humanos sobreviventes aliás, se os humanos sobrevivessem, nós ficamos em abrigos subterrâneos e nós temos que tomar água reciclada de urina e comer uma alga reciclada de fezes. Que coisa horrível, isso não é vida. E o nosso planeta, que antes era verde, foi destruído por invasores externos. O ódio que eles têm é infinito contra isso. Então, contra os heréticos é que eles lutaram sem parar. E durante esse período da guerra de Talarn, também começou a crescer o culto imperial. Como assim? Bem,
Nessa época, as palavras do culto imperial, que o imperador é um deus e que o imperador protege, eram palavras assim, que davam um certo conforto. Então começou a crescer esse mito, esse culto do imperador, aliás, do deus imperador. E nessa época começou a espalhar isso também entre os humanos que lutavam contra os traidores, e o pessoal de Talarn também teve essa mesma pegada. Eles começaram a cultuar o imperador, só que de um jeito local, um jeito deles aqui, uma mistura com o culto deles, e porque eles eram separados em tribos, eles eram meio isolados, e tu não conseguia simplesmente ter um contato de uma tribo para outra. Então tinham pessoas que nasciam, viviam, morriam, sem nunca ter tido contato com outro grupo de seres humanos nesse conflito. Por isso, foi se criando algumas peculiaridades locais e alguns regimes mais tribalísticos aqui no planeta, e isso vai afetar a cultura deles lá na frente. Bem, depois de muitas décadas de conflito, eles conseguiram expulsar os Iron Warriors e eles desenvolveram algumas táticas. Como assim? Bem, primeiro, eles eram destemidos, eles não tinham medo de morrer, então se era necessário lutar perto do inimigo, eles lutariam. Os cavalos do futuro são criaturas modificadas biologicamente para ser muito resistentes. Na falta de suprimento, na falta de comida, na falta de água, eles usavam ataques de cavalaria, muitas vezes suicidas, para atrasar ou tirar os Iron Warriors de um objetivo, e essa tradição da cavalaria se manteve até hoje. Eles estavam enfrentando um inimigo fisicamente superior, então eles precisavam tirar toda a vantagem. Eles começaram a usar o planeta para o seu máximo, tentar identificar o inimigo antes do inimigo identificar ele, fazer emboscadas, prever onde o inimigo ia se mover, utilizar artilharia de longa distância e depois sair de uma posição antes que o inimigo pudesse retribuir. Então, eles foram tentando causar um dano desproporcional aos invasores, o que não é fácil quando está lutando contra o Astarte, especialmente um Astarte traidor, que não vai parar em momento nenhum. E vendo que os Iron Warriors avançavam demais, eles começaram a fazer táticas de alta mobilidade e meio que cortar o inimigo de perto. Por isso, eles começaram a preferir emboscadas e veículos em tanques, e para te ter uma administração mais direta do regimento, os oficiais começaram a assumir o controle embaixo. Ele não vai ser um burocrata numa mesa assinando o papel, ele vai estar junto num tanque de comando, liderando o regimento em uma emboscada. O inimigo moveu para outra direção e está ameaçando um centro civil, nós vamos se colocar na frente dele ou vamos atacar por trás para obrigar eles a parar e atrasar o máximo possível. O comandante ali no campo de batalha vai conseguir tomar essas medidas táticas. E eles começaram a preferir também, já que eles possuíam, no caso, a habilidade de identificar o inimigo a longa distância, porque eles preferiam a guerra, tipo, tu sempre ter uma vantagem de reconhecimento no inimigo. Eles começaram a dar preferência a combates de distâncias médias e longas, até porque de perto, tu levar um tiro de bolter não vai ser legal, mas um super soldado levando um tiro de long laser, seria um rifle de precisão de laser, pode morrer de qualquer jeito, então é melhor estar bem longe dele quando tu atira a primeira vez. E isso foi modificando a cultura e os regimentos em si, e vários daqueles oficiais que participaram lá atrás acabaram virando heróis, e a fama desses regimentos lutando contra a ferocidade dos Iron Warriors espalhou por outros mundos e outros locais e chegou eventualmente no comando da Guarda Imperial, que vai se formar mais pra frente. Mas apenas entenda que
é esse conhecimento e essa luta contra os Iron Warriors meio que moldou eles no que eles são hoje em dia. O jeito que eles lutam, os equipamentos e as táticas vem desde as doutrinas criadas nessa guerra, que foi feito tudo rápido, tudo sendo adaptado. E uma coisa eu tenho que dizer, o povo de Talan é extremamente adaptável, porque o mundo deles foi destruído do dia para a noite, e mesmo assim eles se adaptaram e conseguiram lutar contra uma das maiores forças da galáxia, uma legião de super soldados, tudo bem que não inteira, mas não é um feito fácil. Parabéns! E falando nisso, o que aconteceu com os Iron Warriors? Eles estavam tomando baixas pesadas, no caso, não bem pesadas, mas estavam tomando baixa principalmente em veículo, e o Perturado não conseguia manter a força dele em locais diferentes o tempo todo, sem levantar suspeita dos outros pessoais do Caos, no caso os outros comandantes, os irmãos deles do Caos. Então ele decidiu cancelar o ataque. Eles estavam perdendo recursos e equipamento, se ele mandasse muito reforço para lá ia chamar a atenção, então era melhor deixar isso aí para outro dia, até porque eles nem sabiam se eles podiam confiar mesmo nessas coisas do imaterial, mas aqueles Iron Warriors que lutaram lá atrás em Talan, eles fizeram uma promessa: um dia eles vão voltar e um dia eles vão conseguir o que eles vieram para pegar em primeiro lugar. Por enquanto, eles fugiram e se juntaram ao resto da legião, mas eventualmente eles voltarão. E agora que a batalha foi vencida, e salvamos o dia, Patrick, o pessoal de Talan começou a olhar ao redor e viu a situação que o planeta deles estava, que até então eles estavam lutando ferozmente para salvar isso aqui, mas eles não chegaram a parar para ver o que eles estavam lutando por. O planeta deles virou um deserto de enxofre, um lugar infernal. A maior parte da água evapora instantaneamente. Eu não falei, mas esse planeta é irradiado por 2 sóis. Que bom, né? Vantagem isso aí. E a água evaporando. Felizmente, o Império tem tecnologia para criar condensadores que pegam a água da atmosfera e condensam em água potável. Então, mesmo a água evaporando, eles conseguem utilizar, claro, dependendo de máquinas. E assim, eles começaram um longo e árduo processo de reconstrução. Eles foram reconstruindo e criando domos. Esses domos recebem aquela água filtrada da atmosfera e, no caso, nunca mais isso vai virar um agri-world. O que é possível tu deixar esse planeta autônomo, tem fazendas de alga embaixo da terra e existe vários centros de reciclagem, mas nunca mais ele iria produzir aquelas bilhões de toneladas de alimento que produzia antes, e o planeta era dependente agora de um investimento de um império que tinha saído de uma guerra civil longa para se reerguer. O que esse planeta desértico ia ter para oferecer para o império de valor? Eles tinham soldados veteranos, soldados capazes de parar uma das maiores forças que o universo já viu. Os Iron Warriors, eu já falei que eles são profissionais em cerco, e eles não conseguiram impedir, aliás, não conseguiram dominar o planeta, mesmo depois de usar armas de nível Exterminatus, demonstrando a tenacidade e adaptabilidade desses soldados. Falando nisso, eles são especialistas em terrenos difíceis. Se eles sobrevivem nesse deserto infernal de enxofre, eles vivem em qualquer lugar. Eles são adaptados para sobreviver. Eles são adaptados para durar muitos e muitos dias no deserto, sem precisar ser reabastecido. Então, para um comandante
tu precisa fazer uma missão de reconhecimento no inimigo. Eles ficam um mês até fazendo reconhecimento do inimigo, e depois eles voltam só para reencher os cantis, depois voltam para a missão. Eles conseguem ficar em terreno árduo por muito tempo, sem tu se preocupar em ressuprir esses soldados. Cada uma das divisões é praticamente autônoma. Eles utilizam armas laser, então tu consegue carregar em qualquer lugar que tenha sol ou fogo, e eles tentam manter o suprimento o máximo possível, e eles são treinados em condições climáticas dificílimas, portanto eles nunca vão reclamar do calor. Claro, não vai botar eles no gelo, é meio idiota, mas no calor pode botar que vai dar certo. E eles possuem uma liderança que controla os soldados no campo de batalha. Isso ficou uma coisa de tradição deles. Então eles são um exército rapidamente adaptado a situações diferentes, que conseguem resolver um problema sem precisar subir na linha de comando. E esses comandantes inspiram o melhor nos seus soldados, que vão lutar junto a eles em qualquer campo de batalha, contra qualquer coisa que o universo jogue contra os soldados imperiais. E, acima de tudo, eles são especialistas em reconhecimento e infiltração. Eles podem ficar dias e dias e dias imóveis, cobertos com um tecido assim no chão, que tu não sabe onde é que eles estão, apenas para receber a ordem e aí começar uma emboscada, ou colocar minas atrás de linhas inimigas, ou atuar fazendo como se existisse vários regimentos que tu não sabe onde é que eles estão, mas na verdade são grupos de 3, 4, 5 ou 6 deles em pontos específicos atrás da linha, e aí o inimigo tem que mandar forças para lá e acaba parando o ataque ou divergindo, e aí tu consegue utilizar um contra-ataque e destruir o inimigo despreparado. Eles dão uma vantagem tática muito grande a qualquer comandante imperial que se valorize. E esses soldados veteranos, fortes, que creem no Deus Imperador e que vão lutar em qualquer condição, são a única coisa de valor que esse planeta tem. Felizmente, isso é o suficiente para a Guarda Imperial investir na reconstrução do planeta. Por isso, foram criados vários domos e cidades praticamente autônomas que se mantêm, e é claro, sempre é suprido com mais conteúdo de suprimento de comida, com água, porque mesmo tu recicla, às vezes tu precisa fazer novo, com peças sobressalentes e coisas assim, enviadas de outras regiões do Império para cá, e em troca esse local provê à guarda soldados de excelente qualidade. E a população do planeta sabe disso. Falando nisso também, eles recebem um mimo aqui, porque a guarda gosta do pessoal que luta bem. Eles recebem tanques, veículos pesados em grande quantidade, já que durante essa luta para libertar o planeta, eles, no caso, tiveram que usar muitos e muitos veículos. É meio que uma doutrina deles, vários ter habilidade e talento para dirigir veículos. Hoje, atualmente no milênio 40, o que comunica as cidades são grandes rodovias subterrâneas. Então todo mundo que se preza aqui em Tallarn vai aprender a dirigir. Então tem vários motoristas e operadores de máquina, e por isso os regimentos militares deles, muitos são de blindados. Aliás, existem em torno de 1000 regimentos atualmente na Guarda Imperial de Tallarn, e desses, em torno de 200 são veículos blindados, e em torno de uns 20 e poucos são veículos super pesados. No caso, não é um veículo super pesado, é um regimento de veículos super pesados. Eles enviam vários regimentos de infantaria também para o Império, e regimentos de Rough Riders, a cavalaria, porque é algo que é tradição deles, e eles mantiveram vivo até hoje.
E falando nisso, eu quero dizer que o jeito, assim, a camuflagem de deserto que eles usam fica muito, muito legal em veículos, dá só uma olhada, não tem como não gostar, parabéns, muito bem pintado esses aqui. E eles são realmente eficientes, o pessoal de Talon, em questão de mobilidade, porque eles não vão fazer o que tu faz com o veículo pesado, tu ataca e recua, é só isso que tu sabe fazer. Não, eles conseguem fazer manobras, encircular e flanquear o inimigo, atacar de diversas posições, usar os veículos para dar suporte a uma emboscada ou a um avanço de infantaria. Eles têm vários jeitos diferentes de usar veículos pesados e infantaria combinada. Peraí, tu não falou que é proibido ter regimentos combinados? Exato, eles não têm. Eles têm um regimento de tanque e um regimento de infantaria. E os dois ele fornece para a guarda imperial. O regimento de infantaria é colocado num lugar, de tanque é em outro. Não é junto, entendeu? Aí pode, aí tudo bem, aí luz verde, não tem problema. E até hoje, eles se mostraram extremamente leais ao Império, e acredito, eu não sei de nenhuma história de um deles que traiu o Império. Claro, eles não são acima de falhar na questão de... porque o caos ele corrompe. Tu tem que ter uma resistência mental muito grande, uma força de vontade e uma fé no Deus Imperador. Eles têm uma fé no Imperador, mas aí tem um adendo, eu até vou trazer depois, já falo agora. Culturalmente, eles têm duas religiões diferentes pro Deus Imperador. Uma um pouquinho mais tribalística, que acha que o Deus Imperador fala por um oráculo, uma espécie de mini-papa que vive ali, tipo, no planeta de Talon. E outros acreditam que não, isso é bobagem, o Imperador fala por si só, o Imperador está dentro dos nossos corações, então a gente não precisa de um oráculo. E existe meio que uma divergência religiosa no planeta, o que já causou alguns conflitos, assassinatos, mortes, explosões e no caso, algumas batalhas pequenas. O pessoal que é do comando maior de Talon entende isso e eles meio que separam os regimentos. Então se tu tem uma cultura diferente da do outro, se tu acredita no oráculo, tu fica com o do oráculo, e se tu não acredita no oráculo, tu vai ficar com o regimento que é só que não acredita no oráculo, para evitar assim atrito e brigas desnecessárias e aumentar a coesão da estrutura do regimento. Muito bem, entendi, mas eu tô curioso. Os Iron Warriors voltaram ali pro planeta? Voltaram, e esse segundo conflito que eles fizeram foi chamado a Guerra do Cursus. Cursus é o nome daquele artefato caótico, o Cursus Alpha-Garon, que é o que ele é afinal? Me explica. Calma. Vai ter que ver mais um pouquinho do vídeo para saber. Apenas entenda que é um artefato muito potente do caos. E os Iron Warriors, agora não mais sob o comando do Horus, porque o Horus nem existe mais. E aliás, até um negócio engraçado. Saiu o novo e o último dos livros ali da heresia do Horus, onde fala dos acontecimentos do Imperador enfrentando o Horus. Se vocês quiserem, eu posso trazer algumas coisas assim que mudou na lore, que achei interessante, tem algumas coisas legais. Não vou ler o livro pra ti. Se tu quer ler o livro, leia o livro. Eu vou falar apenas algumas mudanças e algumas coisas legais. Caso você queira, se tem interesse, me deixe saber, fale aí no comentário, que eu não quero trazer o livro inteiro, ler o livro todo pra você, acho que é chato, não fica um formato legal, mas falar algumas coisas interessantes, acho massa, então se vocês quiserem, posso trazer. E no caso, os Iron Warriors voltaram pra lá? Voltaram, e agora eles vieram para terminar a destruição do planeta. Eles começaram a atacar e tentar cercar as cidades aqui que ficavam na região. Felizmente elas têm defesas antiaéreas e os Iron Warriors tiveram que ir conquistando o terreno, e a guarda não ficou parada. Uma invasão caótica não é uma coisa que tu vai segurar sozinho, mas os Talon Desert Raiders agora era pessoal. E eles começaram a fazer o possível para expulsar os Iron Warriors. Cada passo nas dunas que os Iron Warriors avançavam, uma emboscada acontecia. Cada rota que parecia segura
era um campo minado, cada região que parecia ter cobertura já era mapeada pela artilharia. Os Iron Warriors estavam lutando no território dos Desert Raiders. Não ia ser fácil para eles, e eles tentavam evitar apresentar para os Iron Warriors uma linha fixa que eles poderiam dizimar com poder de fogo superior e com a habilidade dos super soldados, tentando sempre adaptar e mostrar uma defesa elástica, abandonar território, mas sempre fazendo o inimigo avançar sobre fogo para que eles tivessem baixas no processo e não conseguissem fazer uma penetração em um ponto da linha. E por alguns anos, não, ainda meses, a batalha continuou desse jeito. Porém, infelizmente, meus amigos, imagens a seguir não são para os fracos de coração. Um terceiro player, no caso, um terceiro jogador, um terceiro grupo entrou para causar devastação no nosso planeta imperial. Os malditos Aeldari, os elfos espaciais Seachões, chegaram e eles começaram a atirar em todo mundo. O que os elfos queriam, de onde é que eles vieram, por que eles vieram, não falaram. Apenas vinha aquelas malditas navezinhas rápido deles, atirando aqueles mísselzinhos e lasers super foda, que tipo, ai meu Deus, Aeldari, super foda nossas armas. Enquanto vinha aqueles malditos elfos com poder psíquico que destruía tipo um tanque inteiro com a mente, e aqueles outros construct de elfo, que tipo é meio que um Wraithbone, que não é bem um metal, é um negócio que eles tocam uma música e vai tomar banho elfo. E aí eles começaram a atacar os dois lados, tanto os Iron Warriors quanto os regimentos da guarda. E assim, cara, tudo bem. Os Iron Warriors, a gente tem um ódio muito, muito grande, mas aquilo ali é elfo, né? Então, tanto os Iron Warriors quanto os regimentos da guarda começaram a mostrar para os elfos que depois que o elemento surpresa acaba, tá na hora de orelha pontuda cozinhar sobre fogo de artilharia e arma las. E agora, depois do elemento surpresa, os elfos começaram a perder o ímpeto de ataque e as baixas nos seus números começaram a aumentar, enquanto as forças imperiais dos Iron Warriors estavam concentrando boa parte do seu ataque para eliminá-los. Então, os elfos, percebendo que a sua tática favorita de matar todo mundo e fazer o que bem entende não deu certo, eles fizeram a sua tática menos favorita, a diplomacia. E a diplomacia dos elfos afeta a mente daqueles fracos. Seja firme, meus amigos, apenas o imperador é para sempre, isso aqui passará. Ignore os elfos e o seu charme sobre você. Bem, os elfos então decidiram abrir o jogo e conversar com os humanos. E eles falaram então que esse artefato Cursus of Algaron era na verdade uma espécie de portal, um artefato caótico, dizendo eles, isso aí provavelmente foi os elfos que fizeram. Isso aí é um portal estável pro imaterial, e esse artefato tinha sido recolhido, aliás, escavado pelos grupos imperiais aqui em uma das cidades fortificadas do planeta. Os Iron Warriors sentiram que ela foi descoberta, mas eles não sabiam exatamente onde é que estava, e eles estavam tentando procurar e dominar esse artefato. Tá, por que um portal estável para o imaterial é uma coisa tão valiosa? Assim, os traidores podem ter números infinitos. Tu pode invocar infinitos demônios para lutar as guerras por ti, desde que tu tenha uma ligação estável com o imaterial. Se os Iron Warriors conseguissem isso aqui, eles poderiam transformar qualquer planeta em um planeta demoníaco em questão de segundos. Por isso, era um artefato perigosíssimo para cair na mão do caos. Por isso,
os Eldari ofereceram aos humanos uma estratégia. Em Eldar, sacanagem, porque eles são super do mal, bem, eles iriam deixar os humanos manter a guarda desse artefato, até porque eles não queriam um portal para o material no Craft World. Imagina se os demônios saem dali e vai matar todo mundo. E os humanos iam poder ficar com esse presente grego aí, e eles iriam botar isso aí numa cidade humana, e se desse algo errado para os humanos ia morrer tudo. E também se o caos atacasse os humanos, para os Eldari é vitória, vitória. E os Eldari iriam fazer uns rituais de proteção para que o caos não pudesse sentir a presença desse artefato, porque era muito perigoso deixar isso aí cair nas mãos dos traidores e daqueles que cultuam os poderes da ruína. Foi difícil fazer isso, elfo. Precisava ter vindo atirando primeiro, mas tudo bem, diplomacia dos elfos. É o seguinte, eu entendo que alguns de vocês gostam dos elfos, como eu disse, não seja fraco, não se deixe enganar pela aparência, eles são extremamente malvados, mas os elfos, cara, eles só reconhecem a força. Se a diplomacia deles é mostrar que eles são fortes e que podem te matar, e aí tu tem que obedecer porque senão tu morre. Essa é a diplomacia pro elfo. E o único motivo deles ter falado com os humanos aqui é porque eles estavam desesperados que os humanos iriam perder isso aqui pro caos. Senão, eles não teriam conversado. Eles tentaram roubar pra eles, mas os humanos mostraram ser mais forte que eles, como sempre, óbvio. Então, eles tiveram que acabar conversando. E aí, lamento informar, mais humanos e elfos lutaram junto e dizimaram os Iron Warriors. Os Iron Warriors, que ainda tinham juízo, fugiram do planeta porque os elfos são roubados pela lore e a Guarda Imperial é a facção mais forte do universo, todo mundo sabe disso. Tudo bem, eles morrem pra caramba, mas eles completam seu objetivo. E eles começaram a causar baixas que os Iron Warriors não conseguiriam manter, com um artefato desaparecendo do radar das criaturas caóticas, eles não sabendo mais o que aconteceu, eles imaginaram que ela foi ou destruída ou removida do planeta, e eles acabaram evacuando o planeta. Então, é uma das raríssimas contadas na mão, e assim, de vezes que os elfos e os humanos lutaram lado a lado por um objetivo comum. Acabou isso aqui, os elfos foram embora e deu zero fala de aliança, zero fala de amante de Xeno, porque não dá certo. E o pessoal aqui do planeta é extremamente fiel ao culto imperial e eles odeiam os alienígenas, mas aqui foi uma aliança de conveniência, mais um cessar-fogo do que realmente uma aliança. As más línguas vão dizer que foi outra coisa, que foi uma coisa mais profunda, mas as más línguas não sabem o que falam. Bem, a guarda abriu o olho, acho que é bom a gente botar mais uns comissários aqui, mas tudo bem, foi algo que aconteceu uma vez apenas, assim espero. E agora, eu queria falar um pouco da cultura deles. Eles têm uma linguagem própria. Como eles ficaram muito tempo isolados em cidades colmeia, que não tinham contato uma com a outra, eles acabaram desenvolvendo uns dialetos locais. Cada região tem palavras e coisas diferentes, e tem um que é meio que padrão, que eles usam assim, para os governadores, para os diplomatas, o pessoal tipo dos nobres do império. Então eles têm uma linguagem que é meio que oficial do planeta, e todo mundo sabe uma versão bem básica do Logoth, que é tipo, é o que eles falam, assim, tipo, no Império, a língua imperial, só que é uma versão bem básica, eles atropelam palavras, eles trocam uma pela outra, eles erram, eles não sabem a expressão direito, eles não entendem se tu falar rápido, eles têm uma certa dificuldade, porque no planeta deles eles não usam, eles praticamente não usam a linguagem imperial, eles têm esse dialeto local, que é isso que eles vão usar,
e a maioria da população só sabe escrever no dialeto local. Eles não sabem, eles entendem a palavra, mas eles não sabem escrever, tipo, no dialeto imperial. E aí tu pode estar pensando, tá, isso aí não dificulta um pouco a comunicação. Os oficiais geralmente são o pessoal mais inteligente e os oficiais geralmente são bilíngue, mas os soldados no chão aí tu tem que saber comunicar com eles. Isso dificulta que eles trabalhem coordenados com outros regimentos, por isso que normalmente eles atuam coordenados com outros regimentos do planeta mesmo. Então tem um regimento de artilharia e um regimento de infantaria, e um vai comunicar com o outro com facilidade, mas os oficiais, eles são mais letrados, e eles geralmente têm mais capacidade de entender a linguagem imperial, por isso a importância dos oficiais aqui. E além disso, eles têm aquele oráculo que eles imaginam que é tipo uma pessoa que fala pelo Deus Imperador, só que isso não é universal no planeta, e o planeta deles se desenvolveu para viver e se adaptar a condições extremas, assim como as cidades, os seres humanos se adaptaram para aquilo que eles fazem. E eles mantiveram vivo a cultura dos heróis que lutaram para manter esse planeta vivo, e coisas que eles usavam, como as espadas curvas, coisas como as roupas que eles usavam, eles continuam usando até hoje, meio que uma forma de homenagem e manter a tradição viva. E além dessa cultura, eu sei que você sempre gosta de saber o que tu pode esperar de equipamento se tu for um desses. Eles utilizam uma espada curva típica chamada Kalig, e existem até versões delas com energia, no caso espadas de energia, mas elas são feitas no mesmo formato. Os mecânicos têm um acordo com esse planeta, e os mecânicos costumam enviar alguns veículos para cá para fazer a parte da camuflagem e adaptações especiais para o deserto, e eles testam os veículos para deserto aqui também. E o povo local tem, como eles ficaram muitos anos isolados, tem um certo conhecimento de mecânica básica, e eles entendem o básico de adaptar um motor para não estragar no deserto, praticamente isso, porque assim, imagina tu ter um caminhão que leva suprimento no deserto, certo? Fácil, achei fácil. Tu bota umas rodas maior ali para ter tração off-road. Tudo bem, o calor infernal num motor de combustão vai fazer o motor superaquecer e derreter, vai secar qualquer coisa que tu bote ali para resfriar o motor. No deserto é algo que é muito, muito, muito exigente de máquinas de combustão interna. Por isso, tamanhas perdas. Se tu estudar sobre a campanha no norte da África da Segunda Guerra Mundial, tu vai ver que vários veículos são simplesmente abandonados, porque o motor queimou, não dá, não tem que fazer fundir o motor, acabou o negócio. Então, muito, muito comum dar problema em peças mecânicas, por isso os mecânicos vêm aqui para pegar ali essas estratégias e melhorar um veículo para condições especiais. Eles também possuem uma arma laser padrão, só que eles costumam botar umas adaptações pessoais, principalmente para não entrar tanta areia na arma. E claro, os mecânicos já fazem com as adaptações que eles pedem, e eles costumam utilizar o cano um pouquinho mais longo, porque eles preferem distâncias médias a longas de atacar o inimigo, e esse cano mais longo fornece uma certa precisão maior. O que é engraçado porque é um tiro de laser, né? Se tu parar a pensar, não deveria ter tanta diferença. Mas ok. Quem sou eu para julgar o conhecimento técnico-científico do pessoal da GW? Eles também possuem 2 granadas de fragmentação, que é útil em qualquer situação, e 3 granadas de fumaça. Para que 3 granadas de fumaça? Porque a tática deles é emboscada. Eles estão numa duna, aparece uma coluna de veículos dos Iron Warriors, digamos, atravessando ali próximo. Eles vão sair do nada, do meio da areia, usar armamentos pesados,
destruir um ou dois veículos, jogar as granadas de fumaça e sumir. E quando tu olha de novo, só tem areia, eles desapareceram em outro lugar. Eles conseguem se mexer rapidamente nas dunas devido a treinamento físico intenso. E eles conseguem usar as granadas de fumaça para criar uma verdadeira cortina para simplesmente desaparecer de volta na areia. É como se nada tivesse ali, fosse uma miragem aquele ataque. E o uniforme deles costuma ter a manga bem longa, porque é quente, que é um inferno ali, então precisa ventilar um pouco. E eles costumam terminar em cima do joelho. Eles usam uma bota longa que vai até o joelho, então a bota complementa com o uniforme. E junto com o seu uniforme, muitas vezes por baixo, eles utilizam um capacete e uma armadura flak que dá uma proteção para os órgãos vitais, para o ombro e para a cabeça. E como o uniforme deles também, por ser uma coisa meio tradicional deles, e também porque no deserto isso enche de areia, eles não têm bolsos. Ué? Então onde é que eles carregam as coisas? Eles utilizam uma faixa que normalmente eles botam por baixo do uniforme, às vezes por cima, vai depender, que carrega, é uma faixinha de couro que carrega munição, equipamento, mais água, às vezes uma arma secundária, tipo uma pistola Las, que eles levam por baixo para não sujar na areia. E falando em tecnologia, já que tu quer uma coisa mais diferente, eles gostam de usar os magnóculars. O que é um magnócular? É um binóculo rico? Não, não é um binóculo magnata. É um binóculo com umas tecnologias de mira, no caso, como é que se fala? É infratermal, se eu não me engano. No caso, tu vê o calor do inimigo, tu vê a distância exata, tu trava a posição do inimigo no mapa. Ele tem uma tecnologia bem avançada, exige um curso básico ali de treinamento para te entender como funciona, e é muito útil para eles que atuam no reconhecimento avançado e em táticas combinadas de vários regimentos separados, porque tem que ter toda uma organização e comunicação. Falando em comunicação, eles costumam receber os microbid, que eu já falei, é um receptorzinho de Vox colocado na orelha, e os comunicadores de Vox, que tem a triste e não invejosa missão de levar um rádio enorme nas costas, possuem Vox de alta qualidade, porque a coordenação entre os diferentes regimentos deles é muito importante para o sucesso da missão. Por isso, eles são equipados para identificar o inimigo, neutralizar e sumir o mais rápido possível. Falando nisso, eu disse que eles também têm Rough Riders. Rough Riders, no caso, a cavalaria no caso, a cavalaria de Charge, que seria a cavalaria de primeiro ataque, que utiliza lanças explosivas. Tu já viu um desses na Death Korps of Krieg, e eles possuem também uma cavalaria única, porque um cavalo no deserto, apesar de poder carregar bem mais água que um ser humano, não é exatamente a criatura mais adaptada. Então, eles importaram de outro planeta os Mukali. Os Mukali, eles são uma criatura absurdamente dócil. Mesmo eles já tentaram treinar eles para combate, não dá, eles são muito mansos, não brigam com nada. E os Mukali, eles são mais lentos que um cavalo, eles são mais altos que um cavalo, então eles deixam ser mais fácil de atingir o cavaleiro, e eles não têm muito mais resistência que um cavalo geneticamente modificado. Então para que serve esse bicho? Porque ele praticamente não toma água. Ele consegue sobreviver um número absurdo de meses no deserto sem comida e água, fazendo dele o jeito mais custo-efetivo de patrulhar e treinar os recrutas no deserto e levar coisas também, porque ao invés de tu botar num veículo, tu leva num desses. As estradas que ficam embaixo da superfície, que comunicam as diferentes cidades colmeia, são uma coisa recente. Por muitos e muitos séculos, essas criaturas serviam
como animais de carga. Deu problema no gerador de uma cidade, a gente tem que transportar de uma para outra, a gente leva com esses aqui, fazendo caravanas deles atravessando no deserto, porque os seres humanos aqui, mesmo tendo as suas diferenças culturais, suas desavenças religiosas, eles se apoiam e são extremamente unidos. No fim, o que manteve eles vivos foi essa união. E falando no Mukali, ele vem de um planeta desértico totalmente diferente de outro segmento, mas é interessante e eu achei bonitinho as miniaturas deles, dá pra fazer umas coisas legais. E essas criaturas, como eu disse, elas não atacam, elas são muito pacíficas, mas o cavaleiro em cima é um soldado treinado e ela corre um pouco mais lento que um cavalo, mas uma lança explosiva atingindo alguma coisa vai causar muito mais dano pela lança e pelo peso da criatura do que realmente pela velocidade dela. Tudo bem, a velocidade vale mais que o peso, mas não importa, isso que não é física hoje, é fator legal, é divertido e é algo único dos Desert Raiders. E acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eles são um regimento único, eles têm uma forte inspiração nos regimentos árabes que lutaram junto com Lawrence of Arabia na Primeira Guerra Mundial. Muito interessante a história dele, por sinal. E é isso, eles têm uma pegada única, eles são especialistas em terrenos difíceis. Uma vez eles já cometeram a heresia de lutar junto com os elfos, mas eles pararam os traidores. Então na balança eles ainda estão pro positivo, mas fica de olho. Em geral, eles têm uma fé no Deus Imperador, mas um culto local esquisito. Tudo de bom. Acho que deu para entender aí o que eles são, a cultura deles e o que faz deles diferenciados. E lembrem-se, meus amigos, o Imperador protege.